A Ucrânia atravessa um período de intensa instabilidade, com indícios de que um ataque de grandes proporções pode estar prestes a acontecer. Informações provenientes de análises internacionais destacam que a Rússia estaria considerando o uso de um de seus mais sofisticados recursos militares, o Ornik, um míssil balístico reconhecido por sua capacidade de precisão cirúrgica e alto poder destrutivo. Essa possibilidade, embora ainda não confirmada, já é suficiente para gerar apreensão em uma região marcada por confrontos constantes e tensões crescentes. Com um alcance impressionante de mais de 5.500 quilômetros, o Ornik representa não apenas uma peça-chave no arsenal russo, mas também um símbolo de sua estratégia militar avançada. Esse tipo de armamento foi desenvolvido para superar os mais modernos sistemas de defesa, tornando-se uma ferramenta indispensável em operações que exigem rapidez, eficácia e um impacto significativo. Para Moscou, ele vai além de sua função militar. É um poderoso instrumento de dissuasão, projetando força e intimidando adversários. Recentemente, rumores sobre o uso do Ornik em operações anteriores reacenderam alertas em várias áreas da Ucrânia. Analistas sugerem que esses ataques podem fazer parte de uma estratégia bem definida, cujo objetivo não se limita apenas ao campo de batalha. A mobilização desse míssil também tem implicações políticas, enviando um recado direto às nações que apoiam Kiev. A mensagem é clara: a Rússia está disposta a usar todos os meios disponíveis para garantir seus interesses estratégicos e manter sua posição de destaque no cenário global. Além disso, o uso do Ornik não se restringe apenas a seu potencial destrutivo. Ele também serve como uma ferramenta para testar a capacidade defensiva de seus oponentes e para reforçar a imagem de poderio tecnológico e militar da Rússia. Cada lançamento bem-sucedido reforça a mensagem de que Moscou possui recursos para responder de forma contundente a qualquer ameaça percebida. O impacto psicológico dessa ameaça é evidente. Populações inteiras em regiões vulneráveis vivem em constante estado de alerta, enquanto autoridades ucranianas implementam medidas emergenciais para tentar mitigar os possíveis danos. Embora sistemas de defesa aérea fornecidos por aliados ocidentais tenham melhorado a capacidade de proteção do país, a sofisticação do Ornik continua a ser um desafio, expondo vulnerabilidades que ainda precisam ser superadas. No panorama internacional, a possibilidade de um novo uso desse míssil levanta questionamentos sobre os riscos de uma escalada no conflito. Governos e organizações de todo o mundo observam atentamente os movimentos russos, preocupados com as implicações de uma ação militar de maior alcance. A tensão está em alta e as decisões tomadas nos próximos dias podem não apenas moldar o futuro do conflito na Ucrânia, mas também alterar o equilíbrio geopolítico em uma escala global. Essa situação reflete como a guerra moderna não é travada apenas no campo de batalha, mas também em arenas estratégicas e psicológicas, onde cada ação carrega um significado maior. Para a Rússia, o uso de uma arma como o Ornik é uma oportunidade de reafirmar sua força e demonstrar sua capacidade de atuar de forma decisiva, mesmo em cenários adversos. Já para a Ucrânia e seus aliados, a ameaça representa mais um obstáculo em um conflito que continua a testar os limites de sua resistência. Com isso, o mundo observa ansioso, sabendo que qualquer passo em falso pode ter repercussões graves. A situação é um lembrete contundente de como tecnologias avançadas, interesses estratégicos e tensões históricas se combinam para criar um cenário onde cada decisão pode ser o ponto de partida para mudanças profundas e duradouras no equilíbrio global. A população ucraniana enfrenta uma realidade cada vez mais desafiadora, com a constante ameaça de novos ataques pesando sobre o cotidiano. Cidades inteiras estão em alerta máximo, enquanto sirenes de emergência ecoam com frequência, lembrando os moradores da fragilidade de sua segurança. Autoridades locais têm intensificado esforços para proteger os civis, implementando protocolos de evacuação e reforçando abrigos subterrâneos. No entanto, o sentimento de incerteza continua a crescer, especialmente em regiões que já enfrentaram destruição significativa em ofensivas anteriores. Para muitos, a sensação de vulnerabilidade é constante, já que as defesas
existentes ainda não garantem proteção total contra armamentos tão sofisticados como o Warnik. Por mais que o suporte militar dos aliados ocidentais tenha sido crucial, ele levanta questionamentos sobre sua eficácia diante de ameaças tecnológicas tão avançadas. Sistemas de defesa antiaérea, apesar de robustos, enfrentam desafios ao lidar com mísseis projetados para superar até os sistemas mais modernos. Essa limitação intensifica o clima de ansiedade, principalmente em áreas consideradas alvos prioritários. Moradores dessas regiões vivem sob a sombra de possíveis ataques, com a rotina sendo moldada por uma constante expectativa de novos confrontos. No cenário global, a possível utilização de armas de alta tecnologia, como o Warnik, reacende discussões sobre os impactos na estabilidade internacional. Líderes mundiais debatem as fronteiras éticas e práticas da intervenção militar, temendo que qualquer passo em falso possa levar a uma escalada sem precedentes. A preocupação vai além da Ucrânia. Um agravamento da situação pode desencadear ondas de instabilidade em outras partes do mundo, com consequências que se estenderiam às economias, às alianças diplomáticas e à segurança global como um todo. Por outro lado, a Rússia utiliza essas ações como parte de uma estratégia cuidadosamente elaborada para reafirmar sua posição de força. Cada operação bem-sucedida reforça sua narrativa de resistência frente às sanções e pressões do Ocidente, enquanto demonstra sua capacidade de projetar poder militar. Para Moscou, o uso de ferramentas como o Warnik não é apenas uma demonstração de superioridade tecnológica, mas também um recado direto a seus adversários. A Rússia está disposta a ir além para proteger seus interesses e influências regionais. A proximidade geográfica da Ucrânia com regiões economicamente cruciais e geopoliticamente sensíveis adiciona outra camada de complexidade ao conflito. Qualquer ofensiva em território ucraniano pode ter impactos desproporcionais, não apenas na infraestrutura local, mas também na estabilidade de áreas adjacentes. Isso faz com que cada movimento estratégico seja acompanhado com extrema cautela, tanto por aliados da Ucrânia quanto por países neutros que temem uma escalada. Essa situação destaca como o equilíbrio de poder global está em constante transformação. As ações tomadas no presente não apenas moldam o futuro imediato da Ucrânia, mas também influenciam o curso da política internacional. Cada nova informação sobre movimentações no conflito é analisada com atenção, enquanto diplomatas, militares e analistas avaliam os riscos e as possíveis soluções. O que está em jogo vai além de fronteiras territoriais. Trata-se de definir como nações ao redor do mundo responderão a cenários de tensão extrema em um contexto cada vez mais polarizado. À medida que a crise se desenrola, a comunidade internacional enfrenta uma decisão difícil. É preciso equilibrar a necessidade de conter o conflito com o risco de ações que possam intensificá-lo ainda mais. Enquanto isso, a Ucrânia permanece no centro de um jogo estratégico que pode redefinir alianças, influências e dinâmicas de poder para as próximas décadas.